Se você achou pelo menos um amigo aí, né? Deus quiser, nossos amigos, você pode se sentar, por favor. Já pega a sua Bíblia aí. E por favor, abra sua Bíblia comigo lá em Atos. Mais uma vez nós vamos para o livro de Atos. E hoje no capítulo 9. Vamos lá, Atos capítulo 9, facinho de você achar, mas se você está com a sua Bíblia e de repente tem alguma dificuldade, peça aí para que alguém te ajude, ou enfim, conte aí com os seus irmãos. Atos capítulo 9, e nós vamos ler do verso 10 até o verso 20, Atos capítulo 9, do verso 10 até o verso 20. Se você achou, diga aí, achei. Você está quase lá, fala, peraí. Marquinhos não falou peraí, mas estou operando ele. Sem pressão, Marquinhos, está tudo certo. Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Esperaremos. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor para nós. Leia aí com atenção, por favor. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou numa casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nesse momento, Pai, em que concentramos a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa atenção na Tua Palavra, Pai. Que nesse momento tão especial, nós possamos estar atentos e com os nossos ouvidos espirituais abertos, para podermos ouvir a Tua voz por meio da Tua própria palavra, Pai. Que o Senhor toque em nosso coração na área que é devida nessa noite, Pai, porque todos nós aqui somos inteiramente do Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz para seguir os Teus caminhos para nós, Pai. Por isso, fala conosco, Pai, por misericórdia de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na Bíblia há algo muito interessante durante os textos narrativos, isso é, algumas histórias que nos são contadas, e dentro dos pontos narrativos interessantes para a gente, nós temos a questão de que a Bíblia nos apresenta em muitos momentos alguns homens e mulheres que são completamente ilustres, ao mesmo tempo em que eles são completamente anônimos na história bíblica. Isso é porque nós não sabemos a sua história, não sabemos de onde veio, não sabemos muito bem detalhes específicos sobre eles, mas o que nós sabemos a partir dos textos bíblicos é que, muito provavelmente, esses homens ou ouviram a voz de Deus e seguiram, ou eles ignoraram completamente, arcaram com as consequências de escolher virar as costas para Deus.
É assim, por exemplo, quando você vê no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, um homem chamado Bartimeu. Você lembra da história dele? Era um homem com muitas necessidades, estava à beira do caminho. Quando ele vê Jesus passar, ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e vive um processo de cura muito especial. E talvez você olhe esse nome Bartimeu e você diga que o nome dele é Bartimeu. Inclusive, eu conheci alguns Bartimeus ou Bartimeis, sei lá, durante a minha vida, como um nome próprio. Mas, dentro da estrutura do texto, Bartimeu não é o nome de uma pessoa. O prefixo bar, ele significa filho de. E o segundo nome, nome próprio, indica o nome do pai. Talvez você vê, por exemplo, em algumas traduções bíblicas, quando Jesus vai falar com Pedro, e ele chama ele de Simão Bar Jonas. É o Simão, filho de Jonas. O homem que aparece no capítulo 10 de Marcos, ele é tão miserável na sua identidade perdida, que sequer o nome dele souberam dizer. Simplesmente sabiam que quem estava ali jogado no canto era o filho do Timeu, e ele estava ali naquele canto. Um homem que a gente conhece esse processo da história, mas não sabemos o antes, não conhecemos o depois, nem o seu nome nós sabemos, mas ele está presente para que a gente o conheça. E junto com esses momentos em que homens assim aparecem, nós precisamos lidar com o texto bíblico também, com algumas propostas que a Bíblia traz para a gente, que não fazem muito sentido no olhar natural ao texto. O olhar natural ao texto é aquele que você, com a sua cabeça de hoje, com a sua mente de hoje, e tirando a ação do Espírito Santo dentro de você, para que você consiga encontrar o texto bíblico, você leia e não faça o mínimo de sentido. Se você não cresceu num lar cristão, talvez você tenha convivido um bom tempo com a história aparentemente sem sentido, de quando você tiver um inimigo, você ter que derramar amor sobre ele. Jesus diz claro e abertamente: amem os seus inimigos. Pensa com a cabeça do nosso mundo de hoje, ou tira da sua mente por um segundinho só que você é templo do Espírito Santo, salvo pela graça. Faz sentido um negócio desse? Amar, dedicar amor a um inimigo, não faz sentido nenhum. Por isso o texto bíblico é tão lindo e tão profundo, ao ponto da gente ver coisas que são naturalmente sem sentido e pessoas que naturalmente nós nem sabemos quem são, mas que marcam profundamente a nossa caminhada e marcaram outras histórias de uma forma que a gente não faz ideia, mas que foi graças a essas pessoas, enfrentando momentos que parecem completamente sem sentido, que hoje nós podemos nos encontrar aqui como igreja, inclusive. E é assim quando nós olhamos para esse texto de forma específica, porque talvez você conheça muito bem essa passagem, e em geral os primeiros 12 capítulos de Atos são um pouco mais conhecidos, mas a gente olha para esse texto com o olhar do Saulo, o perseguidor, o homem mau, que é transformado, salvo por Jesus, e agora passa a ser um discípulo e um apóstolo de Cristo. Mas eu queria te convidar a olhar para esse texto, não pelo olhar do Paulo ou pelas consequências na vida dele, mas eu queria junto com você, nos imaginarmos sendo nós mesmos esse Ananias, que o texto bíblico propõe para a gente. Ananias se encontra nos dois sentidos do que falamos nessa introdução. Por quê? A gente não tem ideia de como ou quando esse Ananias aparece no meio da história. Simplesmente ele chega aqui no capítulo 9 e tem um discípulo chamado Ananias. A gente não sabe de onde ele veio, qual foi a história dele, quem era a família dele, o que ele viveu ou deixou de viver. A gente não sabe o que aconteceu com ele depois, porque alguns versículos depois dele ter encontrado com Saulo, ele some. Ele some dentro da narrativa bíblica, a gente não encontra mais. E não só é um desses ilustres anônimos, como a missão que Deus deu a ele, aparentemente também não fazia sentido nenhum, na cabeça dele. A título de curiosidade, o Novo Testamento, principalmente em Atos,
3 Ananias são apresentados para a gente. Um Ananias, nós fomos apresentados a ele na semana passada. É o Ananias miserável, pecador, que nós nos encontramos nele um pouquinho também. E é o tipo do Ananias que a gente não quer nem perto do nosso próprio estilo de vida. Mas hoje a gente encontra esse Ananias, que é um Ananias que nós precisamos imitá-lo, precisamos tentar chegar um pouquinho mais perto desse Ananias dentro da nossa própria vida. Um homem de que não temos muitas informações, um homem que não foi um grande protagonista, um homem que não necessariamente tenha marcado a sua geração, ou tenha um livro só para falar sobre ele, mas um homem que na sua ilustre anonimidade, existe? No seu ilustre anonimato, melhorou, no seu ilustre anonimato, fez com que a sua vida se tornasse um símbolo de obediência, e boa parte do seu mundo, onde ele vivia, foi alcançado graças à obediência desse homem. Então, basicamente o que o texto vai nos apresentar e nos trazer como lições desse Ananias que precisamos ser, a primeira delas é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você pode dizer comigo? Repare que o texto já começa com Deus, a informação de que havia um discípulo chamado Ananias. E a figura desse homem ser de fato um discípulo, faz com que à medida em que Deus o chame, ele não só ouça, como de pronto responda de imediato a voz de Deus chamando ele. Aqui mora para nós uma ideia, ou na verdade um exemplo a ser seguido que não pode fugir da nossa mente. Que, meus irmãos, nós tendemos a achar e entender que o conhecer a Bíblia, ou então até um certo aprofundamento teológico, e tudo isso que a gente vai estudando e criando na nossa mente, e afinal de contas nós somos batistas um pouco mais tradicionais e tudo mais, tudo isso vai acabar invalidando aquilo do que nós chamamos de sobrenatural na nossa vida com Deus. E entenda que uma vida cristã equilibrada, ela só vai se manter de pé à medida em que ela estiver apoiada sobre 2 pernas. A primeira dessas pernas é de fato o conhecimento bíblico e teológico. Porque pode ser que você não saiba, mas sendo profundo ou um pouco mais superficial, você é um teólogo também. Porque teologia, apesar de que a palavra em si, dentro da sua formação, que no começo tem theos, que é o nome de Deus em grego, e o logia do final, que é aquilo que nós chamamos de estudo, você pense que teologia é você estudar a Deus. Mas, por exemplo, teologia é diferente de uma outra muito parecida na palavra, que é chamada biologia. Porque bios, no grego, significa natureza, coisas referentes à criação. E mais uma vez, o final dela como logia significa estudo. Então, como eu estudo a natureza ou os animais a partir desse bios natural que eu conheço? É quando eu pego uma folha de árvore antiga, um animal, uma raiz, sei lá, e eu coloco ele numa mesa e eu tenho condições de estudar e conhecer detalhes daquela vida que está ali para eu poder entender qual é a espécie, como vive, quanto vive, onde vive, e eu estudo a partir do momento em que eu consigo esquadrinhar os seus parâmetros. Por outro lado, quando nós falamos de teologia, como é que a gente vai pegar a Deus, um ser que nós não conhecemos por completo, um ser que ele transcende o que nós conseguimos entender como realidade, um ser que criou cada um de nós, pegarmos esse Deus, colocarmos numa mesa e começarmos a dissecar esse ser de Deus. É possível um negócio desse? Não. Como é que se faz teologia então? Teologia simplesmente é, queridos, o estudo da revelação de Deus sobre Ele mesmo. É o único ser que é estudado a partir do que Ele quer que a gente saiba dele. E inclusive, a teologia é uma das maiores ciências que não tem quase metade das respostas que nós buscamos dela.
porque Deus entendeu que aquilo que Ele revelou sobre si é suficiente para a gente viver e viver de boa, está tudo certo. A gente fica pondo minhoca na cabeça para querer saber o que não é para a gente saber, e pronto, acabou. Então, quando nós estudamos a revelação de Deus, que está nas suas mãos, e nós chegamos a conclusões sobre elas, nós estamos também fazendo teologia. Por isso, de certa forma, todos nós aqui somos teólogos. Para que a gente busque equilíbrio na vida cristã, a gente precisa estar firmemente alicerçados sobre o estudo do que Deus revelou sobre Ele mesmo. Concorda comigo? Mas ficar sobre esse pé não é o suficiente, porque acredite que grandes teólogos, principalmente alemães, para a vergonha da minha família, muitos deles são teólogos e são completamente ateus. Sequer creem na existência de Deus, mas têm um diploma de teologia. E aí? Estar só sobre essa base não diz muita coisa para a gente, porque o que vai trazer o equilíbrio é a gente ter experiências com Deus. E quando falamos sobre ter experiências, é aquele dia em que talvez você se lembre como se fosse ontem, quando você estava vivendo a sua vida, andando na sua rotina, e de repente, você foi encontrado por algo que você nem sabia explicar, mas a sua reação foi se entregar a esse Deus. É quando você tira tempo para orar, e de repente algo que afligia o seu coração, de um jeito inexplicável, depois de uma conversa com esse Deus que sequer a gente vê, o nosso coração é tomado por uma calma, por uma tranquilidade. É quando nós precisamos de respostas e nós abrimos a nossa Bíblia, e é como se não fosse a gente que lesse o texto, mas o texto que lesse o nosso coração, de forma que parece que Deus está falando ao nosso ouvido aquilo que a gente precisa encontrar. Por isso, experiência com Deus não é coisa de pentecostal, é coisa de crente, simples assim. Experiência com Deus não é coisa de fanático, coisa de doido, é coisa de crente. E mais uma vez, experiências não significam que você necessariamente tenha que produzir a partir de si coisas que são sobrenaturais. Porque eu confesso para vocês, eu gostaria muito de ter uma experiência de, sei lá, chegar para alguém que morreu, ir pertinho da pessoa e falar, volta à vida em nome de Jesus. O defunto levanta andando, já pensou? Está amarrado, irmão, Deus me livre, não, que é isso? Mas a gente tem um casal de amigos, a esposa de um pastor muito amigo meu, e que um dia ela falou, né, que sempre que ela vai em algum velório, ela chega pertinho lá do caixão, põe a mão e fala, volta à vida, se Deus quiser, em nome de Jesus, levanta agora. Fica esperando para ver o que acontece. Eu nunca mais fui em velório que ela estivesse lá, porque, né, não é necessariamente só esse tipo de coisa que é válido. Mas eu insisto em dizer a vocês que as maiores manifestações das experiências com Deus são aquelas pequenas mudanças que só a gente sabe que está vivendo, mas que está acontecendo dentro da gente. Porque não é a gente que produz, não é a gente que se esforça, é Deus que nos encontra e faz acontecer. E aí eu preciso perguntar a você, assim como esse Ananias, ilustremente anônimo, era simplesmente um discípulo, mas um discípulo fiel, que ao ser chamado por Deus, ouviu a sua voz e de forma imediata respondeu. Tente responder ao seu próprio coração. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falando com você? Você consegue lembrar? Qual foi a última vez que você conseguiu entender que era de fato Deus falando com você? E não somente que Deus te deu uma direção, ou Deus te deu um sonho e tal, tudo isso é válido, e cada um tem a sua experiência. Não quero qualificar experiências, mas quero dizer, qual foi a última vez que Deus falou com você, mas esse falar não somente produziu em você aquele sentimento, ou como alguns chamam, aquele arrepio, de saber que Deus está falando comigo, mas que a sua convicção fosse tão forte, que quando Deus falou com você, você de imediato se colocou à disposição de Deus para obedecê-lo.
Quando foi que Deus mostrou um caminho para você, e ao invés de ficar dizendo que Deus te mostrou um caminho, você se levantou e seguiu esse caminho? Só ouvir, você ouve muitas vozes. A questão é qual é a voz que fala com você, que te move a obedecer. Qual é a voz que te chama de modo particular, que você não consegue não responder a esse chamado para você? E essa experiência de Ananias, ela é tão interessante, tão de maneira especialmente forte, que quando Ananias agora, respondendo a Deus de forma imediata, entende o que ele tem que fazer, e que a medida parece ser algo completamente fora da realidade para que ele faça, ele tem a informação de que Deus já estava contando com ele mesmo, dentro do seu plano maior. Porque quando Deus chega para dizer, vá lá e dá o endereço exato de onde é que Ananias tinha que ir, Deus já está adiantando, tem um cara lá, um Saulo, que ele já teve uma visão, e nessa visão um homem chamado Ananias, que por sinal é você, que vai lá e vai falar com ele, vai orar com ele, e o negócio vai acontecer lá. Queridos, não existe crente que não esteja dentro dos planos grandiosos de Deus. Você não necessariamente deve ser por obrigação um desses que são, talvez, dentro do nosso olhar humano e extremamente pecador, protagonistas das histórias. Mas para marcar várias histórias e várias gerações, Deus usa ilustres anônimos como nós somos, que simplesmente precisam ouvir a voz dele e obedecer ao que ele está dizendo. Em uma época em que, se você não postar tudo que você faz, em que se as curtidas não forem tão grandes assim, ou se você não tiver um público tão grande, Deus te chama hoje para lembrar que o que vale mesmo é aquela voz no secreto que te chama, e como é que você responde a ela. Ananias se levantou e foi obedecer à voz do Senhor. E um outro ponto que nós aprendemos com ele é esse, de que nós precisamos crer no plano soberano de Deus. Você pode repetir, por favor? Crer no plano soberano de Deus. Quando nós dizemos que existem questões que parecem não fazer sentido nenhum, nós precisamos lembrar que, ainda que não faça sentido à nossa mente, ao nosso intelecto, nós estamos envolvidos nessa história que é muito maior do que a gente. Talvez você tenha a tendência de resumir a história ou aquilo que é vida a partir da sua própria existência. Então, qual é a grande história que nós vivemos? Foi lá no dia 27 de dezembro de 1996, em Santo André, que uma senhora chamada Cristiane estava dando à luz a esse lindo rapaz que vos fala aqui. E a partir daquele momento, a história começou, até que 28 anos depois do nascimento, ele é pastor dessa igreja aqui, que nós estamos presentes aqui, todo mundo. Mas história não é só isso. Inclusive, tentar entender o que é história do ponto de vista bíblico é um desafio gigantesco para a gente. Porque, inclusive, Paulo vai dizer, já depois, muito tempo depois que ele viveu essa experiência, de que Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus é um ser existente. Então, inclusive, lá no passado, quando nada existia, diz o apóstolo Paulo, se não me engano em Colossenses, de que o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo Jesus, já havia sido entregue em sacrifício no nosso lugar, antes do mundo sequer existir. Mas aconteceu num determinado momento da história. Então imagine uma linha gigantesca histórica, em que nós fazemos parte disso aqui, dessa história. Mas é uma história gigantesca que está acontecendo. E nós tendemos a tentar delimitar a ação de Deus dentro da história a partir dos momentos em que nós estamos vivendo. E convenhamos que muitas vezes nós queremos ser, inclusive, convencidos por Deus de que Ele quer que a gente faça o que Ele quer mesmo que a gente faça. Porque quando nós falamos sobre pessoas, meus irmãos, nós estamos tendo que lidar com muita coisa interna do nosso coração, mais do que a gente imagina. Porque olhar para alguém e nos colocarmos à disposição, como Ananias o fez, requer a gente quebrar uma série de paradigmas do nosso coração.
Pense com a cabeça agora do Ananias mais uma vez. Há um homem chamado Saulo, que por sinal, 2 capítulos antes, lá no capítulo 7, foi um dos que liderou o apedrejamento sobre Estevão, um outro discípulo de Jesus que foi morto na base da pedrada por conta da sua fé. Esse homem está indo com uma carta de autorização para prender todo crente que ele achasse no caminho. E se isso não fosse por si só ruim, diz o começo do capítulo 9, lá no versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Para quem já tinha matado uma vez, matar outro em nome da sua religião, custa nada. É esse homem que Deus está dizendo para Ananias: lá naquela rua chamada direita, esse homem está te esperando lá. E aí Ananias, de modo muito sincero, agora se coloca no lugar de tentar conversar com Deus, para dizer: Senhor, esse homem aí, estão falando os negócios dele aí para a gente. Está rolando uma história aí que ele não é tão gente boa, sorriso, paz e amor, quanto está aparecendo aqui nessa visão para mim. Quem garante que Ananias não estava indo para uma cilada? Guardadas as devidas proporções, imagine alguém canibal, com uma faca na mão, e alguém fala: entra lá na sala com ele lá que você vai orar com ele. Quem tem coragem? Eu não ia de jeito nenhum, queria ver me pegar na corrida, do desespero, né? No desespero. Quem garante que depois que esse homem tivesse as escamas caídas dos seus olhos, ele não ia olhar para Ananias e dizer: Ananias, mudei de ideia, vem aqui. Vamos com o tio ali, do lado, ali em Jerusalém, para você ver que vai ser bom para todos. Quem garante que Ananias não estava montando a forca para ele mesmo ser enforcado depois? Uma das belezas mais desafiadoras da nossa vida com Deus é a gente ter que crer que o plano soberano dele, ao longo de uma história que é muito maior que a gente, vai acontecer do jeito que ele já propôs que vai acontecer. E ainda que a gente esteja cheio de insegurança, é lá que Deus quer que a gente esteja. Ainda que a gente ache que a coisa não vai para frente, que aquela pessoa não tem jeito, que ele não presta, pode ser tudo verdade, mas se Deus está te impelindo a estar com essa pessoa, meu irmão, o melhor lugar do mundo para você estar é lá, porque é para onde Deus está apontando para você. E aqui é que mora esse desafio, porque nós queremos qualificar aqueles que merecem ser alcançados pela graça de Deus. E a base que nós queremos usar como filtro para essa qualificação é a gente mesmo. Porque se não for alguém que estiver encaixado dentro dos meus padrões, eu não vou atrás dele. Porque se não é alguém que tem o palavreado mais limpo do mundo, eu não vou atrás dele. Se não é alguém que tem a vestimenta que eu acho bonito de ser usada, eu não vou atrás dele. Se o cabelo dela é colorido e o meu quase não tem mais, eu não vou atrás dela, porque não se encaixa dentro dos meus padrões. E nós queremos pegar esse plano soberano de Deus e colocá-lo dentro da nossa caixa, para nós sermos aqueles que vão determinar quem é e quem não é, quem merece e quem não merece, quem tem jeito e quem não tem jeito. Meus irmãos, isso é com Deus. A nossa parte é simplesmente ouvirmos a voz e, ainda que inseguros, encararmos o que Deus tem para nós. É por isso que Deus levanta, geração após geração, homens e mulheres de coragem, porque precisa ter coragem para ser discípulo de Jesus. E mais uma vez eu quero lhes lembrar que coragem não é falta de medo, não. Coragem não é alguém doido que não tem medo, não tem freio de nada. Coragem é você, ainda que com medo de alguma coisa, se levantar e enfrentar. Porque é lá que você tem que estar. E por isso nós voltamos o nosso olhar para Deus, para entender que se há o plano dele para a gente, é lá que a gente tem que estar. Deus alcança quem Ele quer. E lembre-se que Deus é especialista em mudar histórias e transformar pessoas.
Não tente ser você, aquele que vai dizer quem é e quem não é. Porque na boa, a gente não se vira nem com a gente mesmo, quanto mais com os outros. Não dá. Em um dos nossos encontros da nossa ordem dos pastores nesses últimos tempos, nós tivemos um testemunho muito bonito de um pastor, em que ele contou uma história que ele viveu um certo momento de aflição e que se encaixa muito bem aqui. Esse pastor estava na sua igreja, no culto de domingo, como acontece todas as semanas, quando chega um homem com aparência um pouco mais fechada, senta num canto da igreja e ele fica ali com a cara fechada assistindo o culto. Como é normal de alguém que não é crente, ele não fazia ideia das músicas, não fazia ideia do que estava acontecendo, mas ele estava ali e entrou no embalo celebrando junto com a galera. E acontece que esse pastor tinha ali o seu sermão preparado, pregou a sua igreja, e no final ele entendeu que ele devia ter um momento de dizer que se alguém quisesse receber a Jesus, aquela era uma ótima hora para isso. E aquele homem mal encarado lá no cantinho, levantou a mão dele e recebeu Jesus naquele dia. As pessoas chegaram lá com ele, pegaram os dados dele, começaram a conversar, e aí conversa vai, conversa vem. O pastor ligou para ele e disse: estou muito feliz que você tomou a melhor decisão da sua vida, eu queria te conhecer e queria estar à sua disposição para a gente conversar, podemos? E o homem aceitou o convite. A secretária preparou um café e tal, deixou tudo pronto, aquela coisa toda. O homem chegou, fora dos padrões do que se esperava dentro da igreja. Um rapaz com as roupas que ele usava, com o jeito dele falar, ele sentou no sofá, começou a conversar com o pastor e disse: pastor, eu estou entendendo que minha vida está mudando, porque depois desse negócio de Jesus na minha vida, parece que a minha semana está com uma outra cara, eu estou dando mais valor a muita coisa, e eu preciso da ajuda desse Jesus para deixar a vida que eu tenho. Porque tem um partido que organiza o crime aqui dentro do nosso bairro, e eu trabalho para esse partido. E a conversa vai, a conversa vem, ele diz: pastor, mas eu preciso te dizer que inclusive meu trabalho não é só com organização ou com vender coisa. Eu sou contratado lá porque quando a gente tem que cobrar a dívida de alguém ou fazer algum acerto, que o vacilo foi tão grande que se tem que pagar com a dívida, com a vida, sou eu que vou cobrar. E na ficha daquele homem já tinha ali bem uns 30 que morreram na mão dele. E aí a gente faz o quê? Quando esse está sentado na nossa frente dizendo: Jesus me chamou para viver uma vida nova. Um homem discreto, que nunca contou isso para ninguém, inclusive Alessandro e Regiane conviveram com ele, nem sabem disso. Porque era um homem que estava lá, simplesmente. Esse homem se converte de verdade, leva a sua família para a igreja, chega um domingo de manhã na igreja, completamente aflito, deixou toda a sua família, deixou com um dos pastores da igreja a chave do carro dele, a chave da casa dele, os cartões e um papel com a conta bancária. Falou: pastor, fica aqui, porque eu pedi o desligamento lá do meu trabalho, não sei como dizer, me pediu o desligamento e hoje é o dia que o tribunal vai se reunir para entender se eu posso ficar livre ou se eu sei muita coisa e eu tenho que morrer na mão deles. Então, eu deixei minha família na igreja, fica com tudo, porque eu não sei se eu volto. O pastor contou para o outro pastor titular da igreja. O pastor, sem condição naquele momento de pregar, foi para o seu gabinete com os seus líderes. Eles ajoelharam orando e só pararam de orar a hora que o rapaz ligou. E o rapaz ligou dizendo: olha, é agora que eles conversaram, eles ligaram para o chefe e tal, para ver o que ele decide. Então, se eu não ver vocês mais, cuidem da minha família, por favor. Se eu ligar daqui a pouco, eu estou voltando para a igreja. E de novo todo mundo se ajoelha e ora. E de repente, daqui a pouco, quem aparece na igreja? Dizendo: eles me acompanharam até aqui para ter certeza que eu estava na igreja. E esse homem está lá até hoje, firme e forte. E por sinal, outra coisa muito interessante: quando ele chega na igreja um dia, um rapaz que está servindo no estacionamento e que é quem abre a porta do carro para ele descer, foi um policial que já tinha prendido ele 2 vezes. E agora os dois, o policial que já prendeu,
o cara que matava os outros e fazia as coisas dele lá, os dois no estacionamento da igreja estão se abraçando e se chamando de irmão. Você consegue explicar um negócio desse? Não tente qualificar quem são aqueles que merecem, irmãos. E aqui entre nós, tem um ditado, uma frase que é comum no meio da liderança, que é dito assim: dê corda, porque se for pipa vai voar, se for âncora vai afundar. Quando está afundando e é aquele tipo de conversão bem sem o mínimo de vontade de mudar, a gente percebe de cara. Mas existe um outro lado da moeda, de pessoas que viveram o pior da humanidade e que alcançaram restauração a partir de Jesus. Existem outros anônimos que não foram tão fundo assim, mas que ainda precisam viver e têm possibilidade de viver a restauração. E esse processo requer paciência. É um processo longo, mas que a gente precisa crer no plano de Deus. Inclusive, há uma frase de John Newton, que eu coloquei aqui, porque é uma frase que me chama bastante atenção. Dá para ler? Sim? Diz para nós essa frase: se o Senhor estiver conosco, não temos motivos para temer. Seus olhos estão sobre nós, seu braço sobre nós, seu ouvido aberto à nossa oração, sua graça é suficiente, sua promessa é imutável. Sob sua proteção, embora o caminho do dever passe pelo fogo e pela água, podemos segui-lo com alegria e com confiança. Porque é Deus que está mandando. Queridos, nós temos orado e pedido a Deus para vivermos na nossa igreja um movimento de crescimento para a glória de Deus. Você acha que aqueles a quem Deus vai alcançar através da gente são os bonitinhos perfeitos? Você acha que aqueles que nós vamos começar a encontrar são os que têm a família mais estruturada do mundo? Se você, crente há 10, 20, 30 anos, vive errando, você acha mesmo que um crente de 1, 2, 3 semanas vai viver a maior vida do mundo? Vai deixar de errar? Inclusive, eu não me espanto com novos crentes que passam por momentos de luta e de crise mesmo. Eu não me espanto com um novo crente que depois de 1 ou 2 meses de convertido, quando tem um acesso de raiva ou de frustração gigantesco, que dá aquele chilique, que xinga e grita palavrão para todo lado. Eu me espanto com um crente maduro de 10, 20, 30 anos que vive desse mesmo jeito. Aí eu me espanto. Eu não me espanto com um crente novo que, quando se vê acuado por alguma situação, mente para se livrar dela. Não me espanto, não. O que me espanta é crente maduro com 10, 20, 30 anos que mente frequentemente, achando que ninguém sabe o que está acontecendo. Eu não me espanto com novos crentes que, ao verem as coisas acontecendo e ganham uma nova dimensão da sua vida, têm dificuldade de ter compromisso com Deus na maior das áreas. Mas eu espanto até hoje, nem deveria, mas continuo me espantando com um crente maduro de 10, 20, 30 anos que não tem disposição a se envolver com nada no reino de Deus. E aqui, para ficar um parênteses claro, não estou dizendo apenas do trabalho da igreja, não. Estou dizendo do compromisso com o reino de Deus, de ser um discípulo fiel e decente de Jesus. É disso que eu estou dizendo. Aí eu me espanto muito. Mas até lá, nós continuamos caminhando, sabendo que o plano maior que nós estamos vivendo é dele. É ele que direciona. A gente simplesmente olha para o Ananias e diz: Ananias, eu tenho que ser assim como você. De parecer que eu estou de fato mergulhando na cova dos leões, olhar para ele e dizer: é lá que eu vou pular mesmo. É lá que eu tenho que estar. E no fim das contas, meus irmãos, algo que Ananias viveu e que eu peço a Deus que me permita viver, e a nós como igreja também, que é contemplar essa transformação. Você pode dizer comigo? Olha o verso 20, mais uma vez comigo, do capítulo 9. Corre toda a história que nós lemos e chega no verso 20, então, e diz o texto que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Esse que começou a pregar na sinagoga não era o Ananias, discípulo fiel. Era o Saulo convertido agora de novo.
antes do capítulo acabar, em uma diferença de 10 versículos, é um homem respirando ameaças de morte, com uma carta para prender, indo atrás dos discípulos de Jesus para, no fim das contas, se tornar um deles. E daqui a pouco ele não só está rendido a esse Deus, como está pregando sobre Jesus, seu filho. Esse é o motivo pelo qual Saulo prendeu pessoas, dizer que Jesus era o Filho de Deus. Para a cabeça do judeu antigo, isso era uma ofensa gigantesca. Como alguém pode ser filho de Deus? Como o Messias pode ser alguém que não veio para tomar Jerusalém, que não veio para trazer Israel ao topo político do nosso mundo? Como não é o nosso novo presidente? Não tem jeito não, mas era isso mesmo, é esse Messias que veio trazer para o seu povo uma história que não coube na mente dele, de forma que o texto bíblico diz que ele veio para os que eram dele, mas os deles sequer o quiseram. E a partir desse Ananias, discípulo fiel, que ouviu a voz de Deus, enfrentou o seu medo, foi atrás do que devia fazer, e agora nós nos despedimos de Ananias, olhando para esse Saulo, pregando que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que motiva o nosso coração, é a gente poder acompanhar um processo desse aqui, numa pessoa que não presta de jeito nenhum, que encontra Jesus, aí devagarzinho vai prestando um pouquinho mais, mas que no fim das contas consegue viver uma vida totalmente diferente da que vivia, consegue olhar para o mundo de uma forma totalmente diferente da qual olhava. Alguém que agora que viu que foi alcançado pela graça de Deus e tinha ali um certo Ananias o ajudando a se levantar, agora ele mesmo se encaixa também no olhar desse outro Ananias que está disposto a ver a coisa acontecer. Uma das cenas que mais me emocionou na nossa igreja foi no dia em que nós batizamos o Andy aqui dentro. Porque quem estava aqui no batismo do Andy? Além dele mesmo, né? Estava aqui, né, Andy? No dia do batismo do Andy, a gente sabia que tinha algumas dificuldades, o Andy sabia que tinha alguns desafios para ele conseguir entrar ali, mas ele estava firme, topou todos e a gente foi indo lá. E aí, junto com o pastor Isidro aqui no batistério, estava o Eliseu andando com ele. E a figura do Eliseu aqui não era só a figura de alguém que estava aqui para batizar, mas era a representação dessa história de alguém que encontrou outra alguém, criou esse amor de irmão por essa pessoa, a ponto de ser um amigo fiel, alguém que ajuda, alguém que está perto e alguém que em certa medida discipula também. Em todas as medidas também discipula outras pessoas. Porque no fim das contas, queridos, não é quem a gente acha que tem que ser, não é quem se encaixa no nosso padrão, é quem Deus escolheu e está tudo certo. Mas contemplar essa transformação nos motiva a vivermos cada vez mais. Quando você ouvir um testemunho de alguém, não encare como uma história bonitinha para trazer uma certa emoção para o seu coração, mas encare como uma história que você é chamado a ser um desses ilustres anônimos que vão fazer parte desse plano maior de Deus. O Ananias ninguém mais sabe onde foi parar, mas o Paulo tem mais ou menos 11 livros para frente em que foi ele que escreveu. E o Paulo só chegou lá porque Ananias pegou. E porque Ananias o encontrou e caminhou junto, e Saulo se torna Paulo, à medida de uma pequena troca de letra que na verdade tem a ver com o vocábulo, para ele não ser tão associado ao matador que era, mas agora ao discípulo. E outras cartas foram escritas, e uma dessas cartas é a carta aos Romanos. E nessa carta aos Romanos, na sua leitura, muitos anos depois, um homem chamado Martinho Lutero, numa crise profundíssima, pegou essa carta, leu o capítulo 1 e entendeu que a igreja precisava tomar uma nova cara, inclusive uma cara missionária. Passa-se quase 300 anos desse momento chamado Reforma Protestante. Lá na Inglaterra se encontra um grupo de pessoas que começam a viver ali um movimento diferente da sua fé, e agora eles entendem que o que muda mesmo
no texto bíblico, e o que marca a conversão de alguém, não é necessariamente um rito, mas tem um pequeno movimento simbólico, mas profundíssimo, chamado de batismo. E eles olham um para os outros para dizer assim, olha, jogar ali uma aguinha na testa não está valendo não, porque Jesus ele entrou lá no mar com o seu primo João Batista, e ele foi batizado, depois Jesus o batizou, e a galera foi batizada, então eu estou achando que é bom a gente se batizar também. Vamos batizar? Aí vamos, batiza um ou outro. Aí dali vem uma perseguição desgraçada em cima desses caras por parte do Império ainda, eles vão para a Holanda, e na Holanda eles se organizam, e lendo as cartas desse Paulo, que era o Saulo alcançado por Ananias, eles entendem que não há fronteiras para a fé, porque não é só ao judeu, mas é também aos gentios, aqueles que não têm sangue israelense correndo nos seus braços. E eles entendem então que o limite, diria aí o desenho animado, né? Que o céu é o limite. Então, passou na frente dele, prega, evangeliza, porque Jesus veio para esses também. E da Holanda, eles voltam para a Inglaterra, e mais ou menos uns 50 anos depois, eles se juntam e vão para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, esse grupo que batiza um ao outro, sente que Deus os chama para ser missionários e fazer viagens missionárias. Assim como quem fez viagens missionárias? Quem fez? O Paulo, que era Saulo, que foi encontrado pelo Ananias. E nessas viagens missionárias, vem um grupo de navio que chega na Bahia e depois vem para São Paulo. De repente surge um monte de igreja batista, porque a gente vem aqui e batiza a princípio. E todos nós, olha aqui onde é que nós estamos, dentro dessa igreja. Nós não sabemos mais onde o Ananias foi parar, mas os ecos da obediência dele chegam aqui hoje para mim e para você, de forma a entender que se tem uma vida que vale a pena, é a gente ser igual a esse tal desse Ananias. Que Deus use você além do que você imagina, e que você aprenda a confiar em Deus, de uma forma tão profunda para viver esse monte de experiência como o Ananias viveu. Eu e você podemos ser esse Ananias. Para não passar em branco, vira para o seu lado aí. Olha para quem está perto de você e fala, seja o Ananias. Eu quero ser Ananias. Nós tudo vamos ser Ananias. Vamos dar o nome da igreja para a Igreja Batista da Ananias. Agora, brincadeira. Que Deus abençoe você e transforme você à medida de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos ensinos e obrigado porque existem tantos desses homens tão anônimos, mas que profundamente marcam e nos trazem ensinos importantes, Pai. Que o Senhor encontre em nós aqui também, Deus, outros discípulos do Senhor, fiéis, próximos ao Senhor a ponto de quererem ouvir a Tua voz, de confiarem no que o Senhor está fazendo, de poderem contemplar a transformação acontecendo, Pai. E que o Senhor, ao nosso bairro, às nossas famílias, aqueles que estão perto de nós, o Senhor nos envie como essas cartas vivas, abertas para quem quiser saber que um dia nós fomos transformados pelo Senhor, e agora nós também somos esses agentes de transformação da Tua parte, Pai. Ó Deus, nos capacita para que a gente possa receber aqui, Deus, homens e mulheres imperfeitos, caídos, que viveram talvez o mais baixo do ser humano, Pai, ou ainda que vivem num alto tão grande que sequer entendem que precisam do Senhor, mas que ao serem encontrados pelo Senhor, o Senhor encontra em nós homens e mulheres apegados a Ti, com a fé viva em ação, para dizerem, Senhor, deixa comigo que o Ananias desse Saulo sou eu. E que assim, Pai, haja transformação da parte do Senhor, onde quer que seja, para que nós possamos estar lá, ativos e prontos para a Tua obra, Pai. Usa, Senhor, cada um de nós, usa a nossa igreja, para a glória do Teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.